E aí com vocês, o Carlos Viana, né, na maior serenidade, soltando uma bomba. Essa bomba, meu amigo, Moraes, não tem jeito, irmão, desculpa. A gente tentou avisar, quem faz muita maldade, Deus dá um jeito de trazer a recompensa, às vezes aqui mesmo. Agora é pra valer. Daniel Vorcaro iniciou sua delação premiada. André Mendonça autorizou sua transferência para a sede da Polícia Federal. E isso significa o início da delação premiada. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Presidente da CPMI peita o STF e dá prazo para explicações de ministros. É isso mesmo. O senador Carlos Viana, que preside a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, formalizou um pedido no Supremo Tribunal Federal solicitando esclarecimentos sobre a titularidade de um número funcional que teria mantido contato com o banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master. No ofício encaminhado à corte, o parlamentar estabeleceu o prazo de 2 dias úteis para a resposta, com término previsto para segunda-feira. Além disso, requisitou o envio de informações referentes aos últimos 5 anos, abrangendo o período de janeiro de 2021 até esta quinta-feira 19. A solicitação surge após a identificação, no âmbito das investigações da CPMI, de um número telefônico associado ao STF na lista de contatos de Vorcaro. Segundo Viana, embora tenha sido possível confirmar o vínculo institucional da linha, não se conseguiu determinar qual servidor ou autoridade seria o responsável por sua utilização. Durante a sessão realizada nesta quinta-feira, o senador detalhou como se deu a apuração. De acordo com ele, a verificação foi conduzida por meio do Sistema de Investigação de Registros Telefônicos e Telemáticos, ferramenta utilizada para requisições formais às operadoras de telefonia. Hoje a CPMI do INSS teve mais um daqueles momentos que chocaram todo o Brasil e viralizaram. Virou manchete e capa de toda a imprensa no Brasil hoje. Mas antes de chegar neste momento, vamos contextualizar. Quando surgiram as primeiras mensagens falando que o Vorcaro estava trocando mensagens e conversando com o Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes negou veementemente. Ele fez questão de negar, soltar nota, falou que nunca conversou com o Vorcaro. De lá para cá, várias notícias, né, saíram, como a degustação de uísque em Londres, a visita na casa dele, mas ele sempre negou. Só que a Polícia Federal descobriu que no celular de Vorcaro tinha algumas ligações para um número do STF. Um número, um telefone funcional. Ou seja, é um telefone de trabalho. Não é um telefone de conversas pessoais, de chamar para ir tomar vinho em Londres ou de chamar para ir na casa de Georgia na Bahia, não. É um telefone de trabalho. E aí, saiu essa matéria. A CPMI do INSS notificou a operadora de telefonia para certificar quem era o proprietário do número que estava no telefone de Vorcaro, do qual ele trocou mensagens e fez ligações. E aí com vocês, o Carlos Viana, né, na maior serenidade, soltando uma bomba. Essa bomba, meu amigo, Moraes, não tem jeito, irmão, desculpa. A gente tentou avisar, quem faz muita maldade, Deus dá um jeito de trazer a recompensa, às vezes aqui mesmo, né? Então, olha isso aí. Foi solicitada às empresas de telefonia a confirmação da propriedade de um dos números citados na quebra de sigilo do Sr. Vorcaro e que, divulgado pela imprensa, deu como destinatário o ministro Alexandre de Moraes. Mas a imprensa falou, Moraes negou, certo? Falando que não era dele. O relatório oficial que nos foi enviado é de que o número é do Supremo Tribunal Federal. Está confirmado oficialmente que o Sr. Vorcaro tinha acesso com alguém do Supremo Tribunal Federal. Não posso aqui fazer a afirmação de qual ministro, uma vez que, naturalmente, nós vamos oficiar o Supremo para que nós tenhamos essa informação e a clareza de com quem estava o número no dia em que a comunicação foi feita. Mas apenas para que os senhores parlamentares tenham a informação completa sobre isso, como tem sido claro dessa presidência, para que cada um se manifeste da maneira que entender.
Está indefensável. A situação do Moraes está... Eu vejo a imprensa falando que o Toffoli vai ter que renunciar ou ele vai sofrer o impeachment. Vamos ser sinceros aqui. A situação do Moraes está muito pior. No dia que o cara foi preso, ele pedindo para o Moraes bloquear alguma coisa, a esposa do Moraes recebendo 80 milhões de reais sem ter nenhum trabalho ali que pudesse justificar a tamanha quantia. Então, é subestimar a inteligência da população ou terem a percepção de que eles estão num patamar tão elevado que eles podem fazer o que eles quiserem e que nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E ainda o Moraes se sente legitimado para condenar empresários a 14 anos porque mandou R$500 numa vaquinha para alugar um ônibus para levar o povo para Brasília. 14 anos por ter enviado R$500. Olha que loucura! R$500 dá 14 anos, agora 139 milhões de reais é normal. É o que toda advogada casada com ministro de uma Suprema Corte em qualquer país recebe. Não pode levantar suspeitas com isso. Então, cara, como é que tanta coisa mudou em tão curto espaço de tempo, né? Só para lembrar, a CPMI do INSS, não esquece disso não, como é que Deus está agindo? A CPMI do INSS, no início, ela estava sendo sequestrada pela esquerda. Sabe quem ia presidir? Não esqueça, Omar Aziz, o mesmo que presidiu a CPMI da Covid. O Omar Aziz ia ser o presidente. Durante a madrugada houve uma articulação da oposição, eles trocaram tudo e colocaram o Carlos Viana e o Gaspar, que tá dando um show. O Alfredo Gaspar, que tá assim, cara, o cara tá virando um ícone da história da política brasileira. E aí, graças a essa composição da CPMI, hoje a gente tem acesso a certas informações que em um país sério, aí é o problema, né? Em um país sério, coisa que o Brasil não é, umas 300 pessoas já teriam sido afastadas dos seus cargos, já estariam presas. Toffoli, Moraes, Gilmar Mendes já estaria longe. Gilmar Mendes blindando todo mundo. A CPI do crime organizado vai lá e consegue a quebra de sigilo de uma das empresas que estava financiando a Mardi, que passou dinheiro para a Mardi. O Gilmar Mendes foi lá e anulou a decisão. Quebra de sigilo do Lulinha, anulou a decisão. É impressionante como assim, eles estão no modo desespero. Agora, uma coisa é verdade. Não há mais nenhuma credibilidade na nossa Suprema Corte. Eles não têm mais a legitimidade de decidir mais nada. Toda e qualquer pessoa que agora for condenada por esse grupo que está lá, na próxima composição que vai mudar, nós vamos tirar Moraes, vai tirar Toffoli, vai ser tudo anulado. E essas pessoas vão... Escuta uma coisa, Toffoli e Moraes, não tem como fugir. Não é eu, não se pode me derrubar, prender o que você quiser. Já está acontecendo, eu estou só constatando isso. Vocês vão pagar na justiça por tudo que estão fazendo. A justiça vai mudar. O Flávio vai ganhar. Nós vamos colocar novos ministros ali, tá? Vai ter impeachment, que só não sei que vocês renunciem. Agora há uma chance. Renuncie, faça um acordo de não perseguição. O que vocês fizeram tá aqui, fica quieto. Que quem sabe a gente pode não ir. Ou a nova composição do Senado pode não ir atrás. E Daniel Vorcaro assina termo e inicia tratativas para delação premiada. Transferência do banqueiro para a sede da PF tem relação com esse acordo. Agora é para valer. Daniel Vorcaro iniciou sua delação premiada. André Mendonça autorizou sua transferência para a sede da Polícia Federal. E isso significa o início da delação premiada. Transferência de Vorcaro para a superintendência da PF indica que processo de delação já começou. A mudança de local de prisão foi autorizada pelo ministro do STF, André Mendonça. Isso é exatamente assim. Eu já participei de inúmeras delações premiadas. E toda vez que um delator inicia o acordo de colaboração, ele é transferido para a superintendência da Polícia Federal para facilitar o contato com o delegado que preside a investigação e com o membro do Ministério Público que conduz a delação. Essa transferência que ocorreu, ela se dá para que o delator tenha contato diário e direto com os investigadores para dizer o que tem que ser dito, para confirmar informações, para apontar e indicar provas, para trocar informações da delação. Uma delação ela não é rápida, ela pode demorar dias, semanas. Então, para facilitar o contato do delator com os investigadores, para evitar deslocamentos entre presídio e PF, o delator já é transferido para a sede da PF para terem contato direto
e facilitado. Isso é a grande prova que Vorcaro deu início à sua delação. Já tem até vídeo do helicóptero do Vorcaro chegando na sede da Polícia Federal. Mas sabem onde está a cereja do bolo disso daqui? Está no fato de que Vorcaro delatará tudo e todos. Vorcaro delatará todo mundo. Lembrem, essa semana, o advogado do Vorcaro procurou o ministro André Mendonça e propôs um acordo parcial. Delatar políticos e delatar um ministro poupando outro. Mas André Mendonça não aceitou. André Mendonça disse para a defesa do Vorcaro: ou vocês fazem uma delação total, ou não aceitaremos delação premiada, porque a lei proíbe que a delação seja parcial. O delator, ele não pode decidir quem delatar. Ele tem que delatar tudo o que sabe e todos os envolvidos. O que significa que, se a delação iniciou, Vorcaro aceitou fazer uma delação total e não poupar ninguém. Deve ser por isso, então, que Gilmar Mendes até chorou hoje no plenário do STF quando se referiu ao Alexandre de Moraes. O Brasil tem uma dívida para com Vossa Excelência, ministro Alexandre. As futuras gerações saberão reconhecê-lo. Muito obrigado, presidente. Obrigado. É muito emocionante, né? Quase me deu nó na garganta aqui, mas é de alegria com o fato de que Vorcaro fará uma delação premiada. Até quem não tem cabelo em Brasília vai dormir hoje de cabelo em pé. Teremos muitas e muitas novidades nos próximos dias e eu trarei para vocês. Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Não percamos as esperanças. Esse jogo vai virar. Vamos vencer. O escândalo do Banco Master cada vez mais está se tornando no pior escândalo da história da República Brasileira, deixando o Mensalão e o Petrolão como pálidas lembranças de um momento em que o Brasil ainda tinha o mínimo de dignidade. Na época do Mensalão, do Petrolão, nós olhamos para o Supremo com esperança, para que pudesse condenar os bandidos. E hoje, no caso do Banco Master, descobrimos que os bandidos já tomaram o Supremo, também são parte do Supremo Tribunal Federal, usam telefones, ou deixam Vorcaro usar telefones do Supremo. É óbvio que há uma comissião, uma promiscuidade entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, que têm contratos plurimilionários, assinados pelas esposas, mas com banqueiros corruptos que acabam ligando para eles, para os ministros, no dia da prisão, pedindo, conseguiu bloquear, ou também outros ministros que vendem participações milionárias em resorts completamente incompatíveis com suas rendas para fundos gerenciados também pelo mesmo banqueiro corrupto. E agora tem também telefones que são do STF utilizados pelo próprio Vorcaro. Daqui a pouco a gente vai descobrir que Vorcaro pagava também os aluguéis, os carros. O que falta para ver que há uma ligação direta e espúria entre alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e esse banqueiro que comprou metade de Brasília? É óbvio que essas pessoas deveriam dar um passo para trás e, no mínimo, pedir para se afastarem temporariamente do Supremo por clara incompatibilidade do cargo com as investigações em andamento. Primeiro escândalo do gênero que tem a participação ostensiva de ministros do Supremo. Pois é, estão desmoralizando o Supremo, a Justiça e todas as instituições brasileiras. A democracia morre assim, morre quando temos pessoas como essas que claramente têm ligações ilegais com pessoas que cometeram crimes. Então, é isso que estamos vendo e cada vez mais esse escândalo vai se aprofundando. E aquela profecia do senador Mauro Vieira, que disse que teremos logo mais um ministro no Supremo que será preso, encarcerado, aparentemente está se concretizando a cada dia mais a passos largos. Marcília, embora tenha uma torcida forte para enterrar a CPMI do INSS, eles têm feito um excelente trabalho, jogado luz também essa questão do escândalo do Master. E o senador Carlos Viana conseguiu, então, a confirmação via Anatel de que aquele número de telefone, sim, partiu das dependências do Supremo Tribunal Federal. Pois é, e se partiu das dependências ou foi algum ministro, então, que recebeu a mensagem do Vorcaro
E se foi o ministro Moraes, ele está mentindo, ele foi pego, porque ele disse que não foi, que ele não recebeu. Então, aí ele está mentindo, ou os ministros do STF deixam o seu celular na mão de qualquer um. E aí eles precisam dar uma explicação de qual é a segurança que existe dentro do STF. Porque se o celular de ministro do STF funcional anda na mão de qualquer um, então parece que o STF não tem segurança nenhuma. Eles precisam virar público e dar algum tipo de explicação. Inclusive, Paulo, eu queria juntar essa informação com uma outra que saiu essa semana do Vorcaro, que, enfim, disse, né, nos bastidores que ele só delataria os ministros do STF se fosse inevitável. Essas são as palavras que ele teria dito. Bom, se ele está pensando isso, ele está assumindo, confessando. As provas mentira. Está confessando que tem ministro para ser delatado. Claro. Porque se ele vai delatar só se for inevitável, não significa que tem ministro, mas ele está guardando para o momento oportuno a delação de ministro. Portanto, juntando essa questão do celular ser do STF, com o próprio Vorcaro dizer que se a coisa esquentar, ele vai delatar ministro, nós temos aqui certeza de que tem ministro para ser delatado. Portanto, dentro desse cenário, se essa delação, o Piotr estava aqui falando do Gonê, se o Gonê estiver no meio dessa delação, esquece. Eu não sei se o Gonê não vai, inclusive, ser uma das pessoas mencionadas. Ele estava na festa do uísque, ele é uma pessoa que sabia, segundo a Polícia Federal, do que o inquérito do Vorcaro estava sendo vazado para o Vorcaro, sabia, a Polícia Federal informou a PGR, ele não fez nada. Então eu não sei se o Gonê não está no meio disso. Se ele participar, não tem delação. Primeiro, a gente precisa tirar as camisetas ali da cela dele da Polícia Federal. Vamos deixar o Vorcaro sem camisetas. Duas perguntas basta. Alguma novidade? Deu para... Como é que ele pede o governo? Bloquear. Bloquear o quê? Bloquear o quê? Então, a gente precisa cuidar do Vorcaro nesse momento, precisa afastar a PGR. É possível que a delação não seja feita por intermédio da PGR. A Polícia Federal pode tratar da delação com o Mendonça sem participação da PGR. Isso tem que acontecer, tem que cuidar dele dentro da cela e precisa aparecer ministro. Se não aparecer ministro, é porque essa delação é furada. Mas isso aí, a gente tem que lembrar que essa pergunta, né, conseguiu bloquear, foi respondida daquele modus operandi bastante inusual, né? Foi utilizado um bloco de notas com uma foto de visualização única e a foto se autodestruiu depois da leitura de Daniel Vorcaro, né? Um tipo de comunicação... O próprio Moraes, quem esconde mensagem já comete crime. Exatamente. Usado, inclusive, para condenar Débora dos Santos. E a perícia também da Polícia Federal já se manifestou de que, veja, essa visualização única, ela, inclusive, dá mais brecha, dá mais possibilidade para você ter acesso à mensagem. Por quê? Quando você tira a foto e manda para o outro, aquela foto fica na sua pasta de fotos, fica na pasta do bloco de notas, fica em diversos outros lugares que talvez o Vorcaro não tenha nem pensado e a polícia pode chegar. Então, eles vão chegar, a polícia vai chegar em nome de ministro. Se o Vorcaro não disser nome de ministro, a polícia vai chegar sem ele. Não, mas se o Vorcaro não citar nenhum ministro em sua delação, não pode ser aceita essa delação pela polícia, porque claramente é falsa. Porque, obviamente, se não citar ninguém, com Moraes, com a esposa com 130 milhões, o Toffoli que vendeu parte do resort, se a polícia aceitar essa delação, a Polícia Federal, além do Gonê que estava tomando uísque, também o Rodrigues estava tomando uísque lá em Londres. Então, os dois deveriam estar fora dessa história. E se aceitarem uma delação capenga como essa, quer dizer que aí pode fechar a República, porque todo mundo comprado. Tá, vamos olhar por um outro lado. Delação, quem chega primeiro leva vantagem. Então, essa coisa de vou negociar, não falar isso, tem mais gente presa, que provavelmente também sabe de todos esses esquemas, eventuais esquemas, né? Vamos falar aqui na condicional, com ministros do Supremo Tribunal Federal. Se o Vorcaro escolhe não falar, eu só estou aqui, é uma hipótese, né? E o outro também celebra um acordo, um outro que esteja preso e que esteja... Cunhado, Zé, E vai lá e fala, não. Você acha que o cunhado não sabia? O cunhado estava no meio da negociação com o Toffoli, né? Era quem comandava o fundo Arlim, agora com essa decisão do ministro Gilmar Mendes de proibir a quebra de sigilo.
Mas ele também vai estar interessado em A negociar. verdade aparece, como apareceu sempre. Ou seja, eu acho que agora, olhando de uma forma menos pessimista ou mais otimista, é uma corrida para fazer delação. Podemos estar numa corrida para fazer delação. E, de novo, não dá para excluir ministro. Agora não. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!